Bom, o primeiro passo que você vai tomar após você comprar o seu Cronozen, você sendo uma pessoa que é leigo, não entende nada de Windows e nunca teve o Cronos, não sabe o que fazer com ele, beleza? Então, você vai pegar o seu Cronos, certo? Veio o seu aparelho, veio os cabos. Vamos primeiro aqui falar do aparelho aqui, certo? Então, aqui a gente tem aqui um botão que é para quando você já coloca os scripts lá dentro, você vai apertando esse botão aqui e vai trocando de script aqui. Vamos supor, você colocou um script para COD, um para Fortnite, um para Apex. Então, conforme você vai entrando nos jogos, você vai alternando aqui os scripts que você quer usar. Ele aparece aqui na tela, depois a tela apaga e o script continua aí rodando, certo? Aqui do lado esquerdo, nós temos o botão do Bluetooth, tá? Controles de PlayStation, você consegue emparelhar ele aqui no Cronozen, tá? Depois você aperta aqui e o Cronozen vai encontrar o controle e vai se conectar. Controles de Xbox, você não consegue emparelhar com o Cronozen, a não ser que você tenha aqueles USBzinho, né? Tipo coisa wireless lá que você coloca assim do próprio controle. E aí você consegue emparelhar um controle de Xbox aqui no Cronozen. No caso de quem joga no PC, você consegue estar utilizando aí o seu controle via Bluetooth no Cronozen. Mas quem joga no console não vai conseguir, né? Porque se o Bluetooth conectar do controle for conectar, ele vai conectar com o console, ele não vai conectar com o Cronozen, certo? Então, no caso de console aí, Xbox, PlayStation, o ideal é usar sempre somente via cabo. O ideal, na verdade, é usar somente via cabo, né? No caso de quem joga no PC com o controle, se quiser emparelhar com o Bluetooth, dá para emparelhar, mas não é aconselhável. O aconselhável é colocar o cabo e jogar no cabo. Até porque você vai estar ali, né, tudo próximo de você, não faz sentido querer ficar por Bluetooth, certo? Só para deixar aí dito aí que é possível, porque tem gente que fica perguntando. Sim, se quiser, se tiver um DualSense, um DualShock, um controle de PlayStation qualquer, é só botar para emparelhar e apertar aqui que ele vai emparelhar com o Cronozen. E não é recomendado. O recomendado é você colocar o cabo e jogar por cabo para não ter nenhum tipo de latência, beleza? Enfim, esse meu Cronozen aqui, Cronozen são todos iguais, tá? Existem duas versões de Cronozen, porém, a única coisa que muda nessas versões são as entradas dele aqui, ó. Os tipos de entrada, é a única coisa que muda. O aparelho em si é o mesmo, a funcionalidade é a mesma. A única coisa que vai mudar são as entradas. Esse aqui é um Cronozen mais antigo, tá? É dos primeiros que saiu esse meu aqui, beleza? Então ele tem essa entrada USB estranha aqui, ó. Que é essa daqui, tá? Tipo de celular antigo, tá bom? Que vai aqui na lateral, certo? E aqui atrás é uma entrada USB, não me lembro o nome, mas é igual do entrada de controle de PlayStation, é mini USB, é mini USB se eu não me engano, que é uma entrada assim, ó, tá? Desse jeito aqui, tá bom? Então é assim, possivelmente, se você comprou o Cronozen novo, zerado na caixa, as entradas dele aqui, tanto a da esquerda quanto a de trás, vão ser USB tipo C, que é o padrão de carregador de celular, né? Que tá tudo padronizado aí agora, USB tipo C. Então assim, a única diferença de um Cronos antigo para um Cronos novo é as duas entradas aqui, ó. Não muda absolutamente nada no funcionamento e nem na estética do aparelho. O aparelho é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a entrada aqui e aqui, que as duas vão ser USB tipo C, que é igual a entrada de celular, certo? Outra coisa, o pessoal faz errado. Na hora de conectar controle aqui, às vezes a pessoa coloca um cabo e é um cabo ruim. Não é um cabo de transferência de dados, é apenas um cabo de transmitir energia, certo? Quando você vai conectar o controle aqui, o ideal é você conectar o próprio cabo que veio com o controle, o console, ou você pegar um cabo de celular original, de carregador original, tipo Samsung, Xiaomi, essas coisas aí, entendeu? Então um cabo original de celular também vai servir para você conectar o seu controle aqui. Se você conectar o controle com um cabo ruim, o Cronozen não vai funcionar, o controle não vai funcionar, né? Vai ficar desconectando ou não vai funcionar, vai dar algum BO aí, beleza?
quem tem DualSense Edge, use o cabo do Edge, né? Obviamente que você vai usar o cabo que vem no DualSense Edge, que já é um cabo próprio para isso aí, beleza? Enfim, vamos aqui agora conectar os cabos. Aqui, se você pegou o Cronozen agora também, se você é novato aí no Cronos, o que eu recomendo você fazer é você resetar o aparelho, tá? Aí você, pô, mas eu peguei o Cronos e já tinha lá o script de um cara e eu quero ficar com o script que já tá dentro dele, quero aproveitar esse script que eu comprei usado do cara, o cara usava e tal. Inclusive, muita gente às vezes compra Cronos de outra pessoa usada e já tem lá o meu script, aí o cara já compra junto e tal, entendeu? Mas eu vou mostrar uma coisa aqui que assim, se começar a aparecer erro na tela do Cronos, que às vezes fica aqui ó, vermelho, e aqui aparece aqui ó, Zen Bootloader em vermelho, tá? Vai ficar tudo vermelho e vai ficar escrito aqui embaixo ó, error. Se começar a aparecer isso constantemente e mesmo depois de você atualizar o driver não parar, você vai ter que fazer o que eu vou te mostrar aqui agora. Você vai pegar o seu aparelho, tá? Você tira os cabos dele. Aí você vai pressionar os dois botões que eu disse que é o botão que muda de script e o botão que é a parada do Bluetooth. Tá vendo? Os dois. Você vai colocar o Cronozen assim em algum lugar. Você vai pressionar esses dois botões, ó. Vai pressionar os dois e vai ficar segurando sem soltar. E aí você vai colocar o cabo aqui e o cabo atrás. Aí o Cronozen vai piscar. Você viu que ele piscou ali, né? E aí depois de você ter feito isso aí, você solta, certo? O que aconteceu aqui? Eu resetei o Cronozen de fábrica. Então assim, todos os scripts que tinha dentro dele, tudo que tava nele aí foi apagado, tá? Então você faz isso aqui em último caso. Se o seu Cronos não para de dar BO, se não quer funcionar de jeito nenhum, se fica dando erro toda hora, então você vai lá e faz isso, ó. Você tira os cabos, os dois, e coloca os cabos de novo. E vai ficar piscando ali a luz. Ela vai ficar piscando colorida e aí vai resetar ele todinho, tá? Aqui quando eu aperto fica azul porque é o Bluetooth que eu falei, ó. Ele tá procurando, ó. Eu tô colocando ele para procurar algum dispositivo, certo? Bom, falamos dessa parte aqui, agora vamos falar do PC, tá? Eu não sei aonde que você vai colocar o Cronozen para você atualizar ele, colocar script, pode ser num PC de mesa ou pode ser num notebook velho, eu não sei o que você vai usar aí, mas o que eu vou falar serve para todos, mesmo o PC de última geração, como o notebook mais podre da Xuxa que não roda nenhuma aba do Google. Você vai conectar esses dois cabos, né? Aqui e aqui, você vai conectar os dois no PC ou no notebook, tá? Primeira coisa que você vai fazer, desse jeitinho aqui, você não vai pôr controle, não vai fazer nada, certo? Então você vai no seu Windows primeiramente, né? Você vai lá na bandeira do Windows, configurações, e você vai vir aqui no Windows Update. Chegou no Windows Update aqui, você vai clicar para procurar atualizações, tá? Porque tem muita gente aí, principalmente galerinha de notebook, não atualiza o notebook, deixa lá ele parado 1 ano, 5 anos, 10 anos e só se lembra do notebook quando compra um Cronozen. Nem mexe, nem liga, nada. Enfim, você vai atualizar ele, você vai deixar atualizar tudo, mano. Tudo que tiver para atualizar, você vai atualizar. Por quê? Porque senão não vai instalar os drivers e fazer as paradas certinhas no Cronozen, tá? Porque ele depende que o Windows esteja atualizado, ok? Outra coisa, o Windows 10 ou o Windows 11. Abaixo disso, não vai reconhecer o Cronozen, tá? Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, nada disso. Tem que ser 10 ou 11 ou superior, tá bom? Enfim, fez todas as atualizações, tá com o seu cabo aqui conectado. Você aqui na parte de update mesmo, você vai procurar aqui, ó, Bluetooth e dispositivos, tá? Vou falar uma outra coisa aqui importante também, principalmente para quem for jogar no PC, tá? Quem tem um PCzão que roda Warzone, ou seja lá o jogo que você for jogar, e for jogar no PC, tá? Porque às vezes tem gente que faz isso também. Suponhamos que você já jogava no PC antes de você comprar um Cronos, e aí você tinha aqueles Bluetooth, USBzinho de Bluetooth para conectar o controle, ou o próprio Bluetooth da placa-mãe, enfim. Você vai entrar aqui nos dispositivos, né? Você vai, ó, Bluetooth dispositivos, e você vai entrar aqui dispositivos. Se você usava aqueles USBzinho que tem Bluetooth para você conectar as coisas,
para você conectar controle, você vai tirar isso do PC, tá? Primeira coisa que você vai fazer é tirar, beleza? E aqui, na hora que você for tirar o USBzinho que você fica usando aí para conectar o controle via Bluetooth no seu PC, o seu controle vai estar aparecendo aqui. Então o que você vai fazer? Você vai remover o controle, ó. Você vai vir aqui nos 3 palitinhos e você vai colocar remover dispositivos, certo? Feito isso, você vai tirar o USBzinho que você usa lá no PC para ficar colocando o controle. Por quê? Porque se você deixar esse USBzinho no PC, o Cronozen vai ficar começando a dar interferência. O controle não vai conectar com o Cronozen, ele vai querer ficar conectando lá o Bluetoothzinho, tá? Se você não usa o USBzinho, se você usa o próprio Bluetooth da placa-mãe, tá? Você pode deixar ligado se você usa outras coisas, tá? Agora o controle você tem que remover. Você tem que ir lá onde eu mostrei, tá? Você tem um headset Bluetooth, qualquer outra coisa Bluetooth, não tem problema. Mas, isso no caso do Bluetooth da placa-mãe. Só que o controle, se você já usou o controle via Bluetooth, você tem que ir e remover o controle, tá? Desemparelhar ele do PC, beleza? Bom, vamos seguindo aqui agora para a parte do Cronozen ainda. Você já atualizou todo o seu PC, já está tudo atualizado, seu notebook. Você removeu o controle lá do Bluetooth, porque você estava usando ali no Bluetooth. Ok, agora você vai baixar o Zen Studio. Você vai no Google, tá? Você vai no Google, então tá lá, Zen Studio, você vai digitar. E aí você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui, ó, Downloads Cronozen, certo? É a primeira que aparece ali, ó. Então vai abrir essa página aqui. Essa página que tem que aparecer aí para você. Apareceu essa página aí, você vai clicar em Download. Você vai clicar em Download, vai deixar fazer o download. Isso é de acordo com a tua internet e com a capacidade do que você tiver aí, certo? Fechamos aí, voltamos aqui para as pastas. Vamos abrir aqui agora e instalar, né? Dá 2 cliques e aí você vai instalar. Vai embora. Bom, ele instalou aqui o Zenlink e o Zen Studio, certo? Só o Zenlink não interessa pra gente, tá? O que interessa pra gente é aqui o Zen Studio. O Zenlink é uma coisa futura, não tem nada a ver agora, então esquece isso aí agora, beleza? Quando for o momento disso aqui, a gente vai ter um vídeo específico disso aqui no canal, tá? Zen Studio vai estar na sua área de trabalho. Clica 2 vezes nele para ele abrir, certo? Então ele vai abrir também, conforme aí o teu PC, né? Vai ser a velocidade das coisas. Então, coisa aqui, ó, para aumentar. O meu aparelho, ele tá atualizado no último driver. Então é por isso que ele já abriu assim bonitinho, tá? O teu, como não vai estar atualizado, vai abrir aqui uma caixa branca dizendo que tem atualização para fazer. Aí você dá OK e tal, não sei o que. Depois de você fazer isso aí, que ficar aqui a tela normal, você vai virar o teu aparelho de ponta cabeça aqui, ó. Vai virar ele, ó, certo? E você vai se deparar com esse botãozinho aqui, ó. Você vai apertar esse botãozinho aqui, ó, e ficar segurando uns 3, 4 segundos. Vai ficar escrito aqui na tela do aparelho Zen Bootloader em azul, tá? Quando aparece Zen Bootloader e aqui fica vermelho e embaixo fica escrito Error, é porque tem um problema com o Cronos, tá? Agora, do jeito que tá aqui, não tem problema nenhum. Assim, é pra gente atualizar o driver dele, beleza? Então assim, ó, apareceu isso aqui na tela, a gente dá OK, senão ele atrapalha, a gente não consegue clicar ali. É igual eu falei, quando você colocar o seu Cronozen, abrir o Zen Studio a primeira vez, vai ficar aparecendo assim as coisas também, dizendo que ele está desatualizado. Então, só você dá OK. A gente vai aqui em cima em Tools, Firmware Update, certo? Abriu aqui o Firmware Update, isso aqui fica sempre aparecendo, é só você dar OK, tá? Aqui ele está perguntando se você quer continuar, você coloca que sim. Você coloca aqui sim, para ele procurar drivers novos. Isso aqui é a mesma coisa que atualizar um driver de placa de vídeo, uma coisa qualquer, cara. Isso aqui não tem ciência nenhuma nisso aqui, beleza? Então é assim, ó, esse é o último driver que foi lançado, certo? Sempre que sair atualização nova de driver, eu vou falar aqui no canal que tem atualização para fazer, beleza? Então o próximo driver que vai sair vai ser o 2.2.7, 2.8 e assim por diante. Quando vai sair? Eu não sei. Não sei, eu não trabalho na Coletive mais, então eu não faço ideia de quando que eles lançam, tá? Você tem que ficar sempre de olho no canal aí. A única coisa que você vai ter que fazer depois, futuramente, com o seu Cronozen, é sempre atualizar o driver para ele ficar sempre atualizadinho aí, beleza? Então, beleza, você vai clicar em cima do driver aqui, ó.
2.2.6. Ele vai falar para você selecionar uma versão, você não precisa, porque só disso aqui já está ligado. Ele já está na última versão, você não vai mexer em nada disso aqui, você vai deixar do jeito que está e você vai vir em Continue, tá? Aqui no Continue, ele vai falar que vai instalar o último driver, que é o 2.2.6. Na data de hoje, esse é o último driver, tá? Se for o 7 ou o 8 ou 2.3.0, é o mesmo procedimento. Você só vai clicar aqui, ó, no bin update, nesse azul, e ele vai começar a instalar o driver. E isso aqui fica sempre aparecendo mesmo, é normal. Então ele está aqui fazendo a instalação do driver. Vamos aguardar ele fazer a instalação. Isso também vai de PC para PC, tá? Pode demorar ou pode ser rápido. Ele está fazendo a instalação do driver. Então vamos aguardar. Pronto, ó, ele fez atualizou o driver, ó, já desbloqueou tudo em cima, já parou de ficar dando aqueles ok, não sei o que. Essa caixinha aqui você pode fechar ela normalmente, depois você tem acesso aqui, ó, a todas as abas aqui em cima, ó, tá bom? Ó, aí, ó. Todas as abas aqui em cima. Essa parte aqui, a última parte onde está escrito MK, é a parte de mouse e teclado para quem vai conectar mouse e teclado no Cronozen para jogar. Só que aqui já é um outro tipo de configuração. Isso aqui já tem que ser uma coisa particular. Tem que ser eu a entrar no seu PC remotamente via Ndesk ou TeamViewer para estar fazendo a configuração do mouse e teclado. Quem joga no controle, comprou o script, é só botar o script dentro do aparelho e acabou, beleza? Bom, vamos aqui agora colocar o script, tá? Vamos colocar o script. Então a gente vai aqui em cima, no cantinho aqui, ó, onde está escrito File, a gente vai clicar depois no Open. Clicou em Open, a gente vai em Downloads, que é onde a gente fez o download, né, dos scripts. Você fez o download, ele vai ficar na parte de downloads aí, onde você fez aí o download, beleza? Então a gente vai lá e procura o script que a gente quer. No caso meu aqui, tá na área de trabalho, beleza? Então eu vou clicar aqui para abrir, ó. Se eu quiser colocar mais de um, eu seguro aqui o Ctrl, ó, e ele seleciona aqui, tá? Fico segurando o Ctrl e já vai vir os dois de uma vez, ó. Bom, era para ter vindo os dois de uma vez, só veio um. Deixa eu ir lá buscar o outro. Colocar esse aqui também. Pronto, então, ó, tem dois scripts aqui, tá? Então, cada script que você coloca aí, você coloca aqui vários scripts aqui de uma vez para você depois colocar. Cabe até 8 scripts aqui no Cronozen, beleza? Então aqui, parte do compilador, tal. Aqui nessa parte é aonde você muda aí os botões, caso você precise mudar botões, tá? Então se você tem gente que mira e atira. Tem gente que mira e atira com esses gatilhos de cima aqui, ó. Tem gente que mira e atira com esses gatilhos de cima. Se você joga algum jogo de FPS e você mira e atira com os de cima aqui, em vez de ser os de baixo, que é o padrão, então você tem que alterar aqui no script antes de você colocar ele dentro do Cronozen, certo? Então aqui, no caso, né, quem tem controle de PlayStation já vai conseguir se familiarizar melhor aqui. Mas mesmo quem usa Xbox, tem controle de Xbox, conhece muito bem os botões de controle de PlayStation também, tá? PlayStation é muito mais famoso do que Xbox. Enfim, aonde está R2, L2, você vai tirar o 2 e colocar o 1. E aqui aonde está L1 e R1, você vai apenas tirar o 1 e colocar o 2. É só isso que tem que fazer. Você tem que colocar o 1 no lugar do 2 e o 2 no lugar do 1 aqui no L e no R, ó. RL, LR. Nada mais isso. É só fazer isso. Isso para quem mira e atira com os gatilhos de cima, igual eu falei. Quem mira e atira com os gatilhos padrão mesmo, não troca nada disso aí, não tem que mudar nada disso aqui. Beleza? Fez a troca aqui, trocou. Dá um compiler aqui para ver se tá certo. Se estiver errado, vai acusar um erro, né? Ó, quer ver? Ó? Vou fazer aqui só para você ver. Ó. Vou colocar errado aqui. Ó. Vou colocar tipo assim, ó.
R3 não, porque ele vai dar que tá certo, ó. R7, que não existe, ó. Eu vou dar um compile, apresentou um erro, tá? Então eu já sei que o erro tá ali, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou lá e vou colocar o 2, ficou certinho, ó. Tá? Olha lá. Aí eu vou lá e salvo, vou lá em cima no save e salvo o script e tá tudo perfeito novamente. Fechou? Bom, aqui a gente vai agora na parte, a gente estava no compile, agora a gente vai em programmer, que é do lado direito aqui, ó, do compile. Compile, programmer, certo? Aqui são os scripts que vêm dentro do próprio Cronozen, dentro do próprio aparelho. Tá, ó, não é isso aqui que a gente quer. A gente vai aqui nessa aba lateral, onde eu estou passando o mouse, e a gente vai clicar embaixo da onde está escrito o Zen ali, ó, tá? Ó, GPC Script. Clique em cima dele, ó, GPC Script. E aqui vai estar os scripts que a gente acabou de colocar no compilador, ó, tá? Os dois scripts que a gente acabou de colocar, tá? Então você vai clicar, né? Você vai clicar, segurar e arrastar, ó. Você vai clicar, segurar e arrastar para dentro de um slot desse aqui, beleza? Aqui tem 8 slots. Minha câmera tá na frente, eu vou tirar a câmera aqui um segundo, ó. Tem 8 slots aqui, ó. Então você pode colocar 8 scripts até, beleza? Mas eu só vou colocar 2, ó. Coloquei aqui, ó. 2 scripts, você vai colocar sempre na ordem, tá? Ó. Então, tá os 2 scripts ali selecionados. E é os 2 que eu vou usar. Aqui na esquerda vai ficar piscando aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Tá piscando aqui, ó. Program Device. Então eu vou clicar nela para salvar os scripts que eu acabei de colocar ali no Cronos. Certo? Bom. Salvou, sucesso, tá salvo. Os 2 scripts estão aqui. Agora é a parte aqui do device que a gente vai falar aqui da parte disso aqui, ó. Beleza? Que um monte de gente também faz uma confusão do caramba com isso aqui. Aqui é o seguinte, cara. Aqui você não vai mexer em absolutamente nada, independente da onde você vai jogar. Não importa se você vai jogar no Xbox, não importa se você vai jogar no Play 5, no Play 4, no Série S, no Série X, no Nintendo, não interessa. Você não vai mexer em absolutamente nada disso aqui, ó. Tá? Pô, Seven, mas o meu Cronos está conectado aqui no meu notebook ou no meu PC e tá aparecendo aqui Xbox. Só que eu vou jogar no PS5, o meu controle é de PlayStation, vou jogar no PC, mas eu tenho um controle de PlayStation e aqui tá aparecendo Xbox. Não interessa, você não tem que mudar absolutamente nada disso aqui, ó. Você não tem que mudar nada aqui, você não tem que marcar nada e desmarcar nada. Você não vai mexer em absolutamente nada. Por quê? Porque você vai pegar, né, ó. Deixa eu ligar aqui a câmera de novo, tá? Você tá aqui, certo? Ó, eu vou jogar no PC com controle de PlayStation. Eu tenho que mexer aqui? Não, eu não tenho que mexer. Por quê? Porque na hora que eu conectar o meu controle, ó, vou conectar o meu controle, tá? Olha lá, mudou sozinho ali, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar a câmera ali mais pra cima, pro outro lado, pra você poder ver, ó. Ó. Então tá aqui, ó. Certo? Então tá aqui. Olha lá, ó. Só de eu colocar o controle, o Cronozen se programou sozinho, ó. Então aqui você não tem que mexer em absolutamente nada, cara, nada. Porque na hora que você conectar o seu controle, o Cronozen automaticamente vai identificar que controle que você colocou, tá vendo, ó? Ele já mudou sozinho ali, ó, tá? Agora eu vou pegar aqui um controle de Xbox e você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa. Vou pegar o controle ali e vou mostrar. Pronto, eu tô agora com um controle de Xbox aqui, ó. Tô com um controle de Xbox. Inclusive, no controle de Xbox, você tem que remover as pilhas, tá? Você não pode deixar as pilhas para você usar no Cronozen, porque senão o controle vai ficar conectando com o console ou não vai conectar, entendeu? Então você tem que remover as pilhas aqui para colocar no cabo, tá? Só se você joga lá no PC e você vai pôr o USBzinho aqui para funcionar o WISE, aí você deixa, porque no PC ele não vai ficar ligando. Mas se você tiver um console, na hora que você ligar ele vai ficar ligando o console, tá? Então você tem que tirar o console da tomada, tá bom? Quando você for usar o controle no Cronos no PC, beleza? No console você tira a bateria, senão ele vai ficar ligando com o console e vai ignorar o Cronos, tá? Então beleza, ó, vou conectar aqui. Vou conectar o Cronos aqui, ó.
o Cronos, ó, vou conectar o controle de Xbox no Cronos Zen. Olha lá, ó. De novo, ele já se configurou sozinho aqui, ó. Ó, já apareceu aqui o controle e tal. Ele continuou como Xbox, tudo certo. Agora eu vou voltar lá pro PlayStation, porque é o controle que eu uso, e sem mexer em nada no Cronos Zen, ó. Vou colocar aqui o controle, ó, sem mudar nada lá, ó. Vou colocar o controle de PlayStation novamente, tá? Ó. Tá aqui o controle do Play, ó. Repara aqui, ó. Repara aqui, ó. Ó, ele vai mudar sozinho, tá? Ó, olha lá. Coloquei o controle do PlayStation e ele vai se programar sozinho ali, ó. Vou apertar aqui para ligar o controle, porque o controle não ligou, ó. Vou apertar aqui para ligar o controle. Não ligou, vou tirar o cabo aqui e colocar de novo. Pronto, ligou o controle. Olha lá. Certo? Vou tirar o cabo aqui e colocar de novo no Cronos. Deixa eu tirar aqui os cabos, ó. Quando você vê que tem algum bug, ó, tira os cabos e coloca de novo, ó. Ó, tira o cabo e coloca de novo. Aqui no caso, se você... eu jogo lá no console. Vamos supor que você já fez tudo, você não tá com esse cabo. Você joga no console ou no PC, vai estar só esse cabo. Se você vê alguma coisa estranha, ó, tira o cabo para desligar o Cronos, apagar a tela e liga de novo, ó. Olha lá, ó. Viu? Já foi. Aqui no caso eu tô colocando os dois, porque eu tô mostrando aqui tudo que acontece aqui no Zen Studio, tá? Tô usando o Zen Studio como exemplo e por isso que eu tô deixando esse cabo aqui, ó. Pode ver que já apareceu aqui, ó, PS5, tá, o controle. Já o Cronos Zen, ele já reconhece tudo sozinho, mano. Então você não tem que mexer em absolutamente nada, tá? Quem vai jogar de mouse e teclado no Cronos Zen, aí já é outra história, tá? Aí você tem que conectar o mouse e o teclado. Se você joga em console, você tem um console, aí você comprou o Cronos e você quer jogar de mouse e teclado no console. Aí tem que ficar o controle aqui, né? E o mouse e o teclado, tá? Aí tem que ficar tudo conectado, mouse, teclado, tudo, controle, tudo, tá? Quem joga no console, quer jogar no console, dê mouse e teclado. Quem tem um PC gamer, joga no PC e quer usar mouse e teclado, aí você não precisa de controle, tá? Porque o PC ele vai funcionar, o Cronos vai funcionar no PC mesmo sem controle, ele não precisa de controle para funcionar, porque o PC é o PC, né? Ele não é console, ele não precisa estar com o controle aqui para funcionar. Você colocar o mouse e o teclado aqui, já vai funcionar já, não precisa estar com o controle aqui, quem joga no PC, tá? Só quem joga no console, que for usar mouse e teclado, aí o controle tem que ficar junto com o mouse e teclado, vai ficar o controle, aí vai ficar o mouse, vai ficar o teclado, vai ficar os três, beleza? Até porque você vai mexer no console com o controle, né? Como é que você vai mexer no console? Você não vai conseguir mexer com o mouse e teclado, tá? É igual quem joga de mouse e teclado no Cronos Zen no PC. Você colocou o seu mouse e o seu teclado aqui no Cronos Zen para jogar, aí você tem que pôr um mouse e um teclado no PC para conseguir mexer no PC, ó. Porque senão, como que eu vou vir aqui mexer no PC, ó? Como que eu mexo no PC se o mouse e o teclado tá aqui no Cronos? Eu não vou conseguir, entendeu? Não vou conseguir. Então você tem que ter o mouse e um teclado para você mexer no PC e você tem que ter, né, o mouse e o teclado para você poder jogar no Cronos Zen. Aqui, ó, deixa eu mudar a câmera aqui de volta para o outro lado. Vou colocar ela aqui. Beleza. Aqui, ó, geralmente quando você vem para colocar script, você clica aqui no programa, que vai estar aqui, eu falei para mim aqui, ó. Se isso aqui ficar escrito Place White infinitamente não sair, você troca assim de aba, ó. E aí ele para de ficar lá infinitamente escrito Place White. Beleza? Deu qualquer tipo de erro no seu Cronos Zen aí, ficou aqui vermelho e ficou escrito Zen Bootloader em vermelho e escrito error e um código embaixo, é só fazer o que eu falei, segura os dois botões, tira os cabos e coloca de novo. O que vai acontecer é que todos os scripts, perfil de mouse teclado que tiver aqui, vai sumir tudo porque vai resetar o aparelho de fábrica. Aí você tem que ir lá e colocar tudo novamente, beleza? Cara, depois de você ter feito tudo isso aqui que eu mostrei, o seu Cronos Zen tá pronto para uso, mas ainda tem mais um passo, tá? Ó, você vai fechar o Zen Studio, porque você já fez tudo que você tinha que fazer nele, você vai tirar esse cabo aqui, tá? E o único cabo que tem que ficar no PC ou no seu console é esse cabo aqui, beleza? É esse cabo. Então esse cabo aqui da lateral, você pode tirar ele e guardar para você não perder, beleza? Esse cabo aqui, que é o que vai ficar para jogar,
No caso de quem joga no PC, né? O cara tem o PC Gamer, joga Warzone, joga Apex, lá o que ele joga. Esse cabo aqui você vai conectar ele na parte de trás do PC na placa-mãe. Você não vai conectar na frente do gabinete ali onde tem aquelas portas pertinho, né? Ah, essa porta é mais pertinho, eu vou colocar aqui que fica melhor. Não coloque nessas portas, tá? É por isso que dá input lag, e depois o outro fala, ah, dá input lag. Claro que dá input lag, porque o cara conecta tudo errado, pô. Então, o cabo do Cronos aqui, e isso serve para tudo, cara, para controle, headset, mouse, tudo que você tem aí, você tem que conectar na parte de trás do PC, na placa-mãe, direto na placa-mãe, lá onde vai o cabo HDMI, aquela parte de trás lá, você tem que conectar lá, tá? Naquelas portas lá que você tem que conectar o Cronos, mouse teclado, headset, tá? É por isso que o pessoal fala aí que, input lag porque coloca as coisas erradas. Vou até mostrar aqui, ó. Ó. Beleza? Até levantei ali para mostrar, porque assim, não se coloca nada em caixa, gabinete, né? O gabinete, você não coloca nada, cara. Isso aí é uma coisa que você não usa para jogar, você pode até pôr uma besteirinha ali, um negócio tal. Agora, headset, que é importante, mouse teclado, né? Quem joga com mouse teclado, que você precisa que o negócio esteja funcionando rápido. Controle, Cronozen, cara, se conectar tudo na parte de trás da placa-mãe, certo? Feito isso daí, se eu começar a aprontar para uso, falta você selecionar o script que você quer usar, ó. Né, ó. Porque quando você coloca os scripts no Cronos, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Zen. Quando tá assim, é porque não tem script nenhum. Não vai funcionar nada. Porque não tem nenhum script selecionado, não tem nada engatilhado para ele fazer rodar, entendeu? Então você tem que apertar aqui, ó, para você colocar o script que você vai querer usar. Ah, vou jogar o Warzone? Deixa esse script. Ah, vou jogar o outro jogo? Deixa o outro script. Então, cada script pro teu jogo. Se você só usa um script que você só joga o Warzone, você só vai deixar ele ali e acabou. Selecionou o script aqui, a tela vai apagar e você não tem que mexer em mais nada. Ó, a tela vai apagar aqui daqui a pouco, fica só piscando aqui a luz, tá? Porque ele tá executando o script. Vamos esperar a tela acabar, que é para vocês verem. Porque tem gente que às vezes a tela apaga, o cara, ai, mano, a tela apagou, será que parou? O cara tá jogando, tá tudo funcionando e ele pergunta se parou porque a tela apagou, né? Mas enfim, ó, pronto. Então assim, mesmo que eu tire o cabo e coloque de novo, desligue o Cronos, mesmo que eu desligue o PC, mesmo que eu desligue o console, eu não tenho que voltar aqui e apertar isso, tá? Ó, eu vou tirar aqui, ó, faz de conta que eu desliguei o console, o PC, ó, desligou tudo, né? Na hora que eu ligar, eu acabei de ligar o PC, isso aqui é como se eu estivesse ligando o PC, ó, coloquei, ó, quem tá lá, ó. O script tá aí, eu não tenho que ficar indo lá todo dia ficar mexendo nisso aqui, beleza? Ele vai estar sempre aí. Não preciso ficar indo toda vez que eu for jogar, ficar apertando nada aqui não, tá? Liguei o PC ou o console, sei lá, vai ligar tudo. O script já está selecionado, porque eu já tinha selecionado. A tela vai apagar e já era. A tela só vai acender quando eu fizer os meus comandos, né? No caso aqui do meu script, que tem os comandos, então quando eu fizer algum comando aqui, a tela vai acender. Ó, por exemplo, eu vou fazer um comando aqui, ó. Eu vou ligar aqui o Rapid Fire, ó. Olha lá. A tela acendeu dizendo que eu liguei o Rapid Fire. Agora eu desliguei, desliguei. Pronto. Aí a tela já imediatamente já apagou, tá? Ela só acendeu porque eu fiz meu comando. E ele fica assim mesmo. O Cronos vai ficar desse jeito aqui, ó. Com a tela apagada. Porque senão, se a tela ficar ligada a vida inteira, o aparelho queima. Então, cara, isso aqui foi um vídeo de mais de meia hora explicando tudo que você tem que fazer com o seu Cronozen quando você não sabe de absolutamente nada para deixar ele funcionando no seu PC ou no seu console. No caso de quem joga de controle. Quem joga de mouse e teclado, aí já é outra história. Tem que contratar o suporte porque não vai conseguir fazer sozinho, tá? E mesmo aqui, tudo isso que eu mostrei, você tem que ter o script, né? Você viu que eu coloquei o script lá, tá? Então assim, se você comprou o meu script, é só você ir colocar ele aí e seguir o próximo vídeo, que é o vídeo das instruções do script. Como que ele funciona, os comandos, como que mexe no recuo, como que liga e desliga as coisas, tá? Isso aqui foi só a parte de você deixar o seu aparelho funcionando e saber aonde que você coloca o controle corretamente, tudo que você tem que fazer
se você joga no PC ou se você joga no console. Beleza? Então, valeu!